Uma boa noite, meus irmãos. É com satisfação e com muita alegria que, em mais essa oportunidade, estamos nos reencontrando, tendo essa oportunidade de levar uma mensagem do nosso Mestre Jesus aos nossos irmãos, para que possamos, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, que a humanidade como um todo enfrenta, em torno da pandemia, mas que possamos nos mantermos fortalecidos, com fé, com resignação, unidos, ainda que não materialmente, não fisicamente, mas pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, com certeza. Estamos todos unidos, todos com pensamentos alinhados àquilo que o Mestre sempre nos colocou como necessário para que pudéssemos enfrentar as dificuldades. O tema que nos foi proposto para hoje é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A referência para o trabalho, para a nossa reflexão, são os itens de 6 a 9 do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo item esse que também pode ser substituído por palavras e atitudes. Ou seja, aqui há uma diferença entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, a forma pela qual venhamos a agir, pela forma pela qual venhamos a pautar as nossas ações. E o ideal, como todos sabemos, é que essas ações devam estar em conformidade com as leis de Deus, tanto as nossas palavras quanto as nossas atitudes. E é em torno dessa reflexão que estamos iniciando esse trabalho esta noite. Antes de mais nada, gostaríamos de convidar os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a assistência para a nossa reflexão e que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Bem, meus irmãos, como dissemos, então, palavras e atitudes, e nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Como introdução do nosso trabalho, dando início à nossa reflexão, gostaríamos de falar um pouco sobre a pergunta que está no livro, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta dos benfeitores foi a resposta mais curta dada pelos benfeitores por ocasião da codificação da doutrina espírita. Vede Jesus. Então, a espiritualidade, por essa resposta, aponta para a humanidade o exemplo, o modelo a ser seguido. E o nosso mestre realmente sempre, tanto naquilo que ele nos deixou como seus ensinamentos através dos seus evangelhos, assim como da sua vivência, daquilo que ele vivenciou, aonde pelo que o nosso trabalho, a nossa reflexão se referindo às palavras e atitudes em relação ao mestre está em perfeita conexão, em perfeita harmonia, uma vez que ele não só nos falou aquilo que deveria ser feito, não só nos deixou com os seus ensinamentos através dos seus evangelhos, mas também ele vivenciou. Ou seja, e a gente sabe, a doutrina espírita, os benfeitores nos dizem que um aconselhamento, uma orientação, ela auxilia, ela ajuda, ela tem força, mas que o exemplo arrasta. Então, o mestre sempre exemplificou e sempre nos deu essa condição de nos mostrar o caminho, de nos mostrar como poderíamos nos aproximar do nosso Pai. E o mestre, e nós vamos refletindo sobre a passagem do mestre a qual nos referimos, lendo aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz e comentando, fazendo algumas reflexões para que a gente possa absorver
possamos ter o entendimento da mensagem do nosso Mestre. E ele inicia nos dizendo que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, disse o Mestre, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes, disse o Mestre, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Esse texto está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Onde, a título da gente compreender, o Mestre se referia a afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, é a ação de ajoelhar-se, a ação de colocar-se de joelho. Numa demonstração, o Mestre nos diz que não basta a aparência da devoção, que não basta tentarmos demonstrar, através de atos exteriores, a devoção a Ele, a devoção ao nosso Pai. Na verdade, as nossas ações, como dissemos inicialmente, devem estar em conformidade com aquilo que falamos, aquilo que dizemos. Então, a aparência não basta. Então, não adianta a gente dizer que fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos o demônio, e trazendo essa questão especificamente, porque normalmente nós tendemos a olharmos as imperfeições alheias, a apontarmos as nossas baterias para o nosso semelhante, sendo duros, sendo firmes com aqueles que estão conosco na caminhada, sendo muito indulgentes, muito brandos para as nossas imperfeições. E trazendo isso para os nossos dias, porque os ensinamentos do Mestre foram para todos os tempos, e trazendo isso para os nossos dias, não tem como eu dizer, eu apliquei tantos passes, eu fiz algumas exposições doutrinárias, enfim, eu trabalhei nesse ou naquele setor da tua atividade, Mestre, mas as minhas ações no dia a dia têm que estar em compatibilidade com aquilo que eu estou falando. Então, é importante a gente ter esse aspecto sempre em mente, porque para a espiritualidade não basta as palavras, não basta aquilo que é aparência apenas. E o Mestre segue a nos dizer que aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. E o Mestre, então, vem nos dizer que aqueles que ouvem as mensagens do Evangelho, que observam aquilo que o Evangelho nos traz como ensinamentos, daquilo que ele vivenciou, na verdadeira caracterização de que o exemplo arrasta. Então, são comparados as pessoas que edificaram, na comparação naturalmente com algo que diz respeito à materialidade, é como que são pessoas comparadas àqueles que edificaram a sua construção, a sua edificação, a sua casa sobre a rocha, caracterizando que essa rocha, ficando bem claro, são os ensinamentos, são aquilo que o Mestre nos deixou como exemplo para que a nossa edificação, o reino dos céus, fosse edificado em cada um de nós. E é importante, em termos de reino dos céus, que a gente compreenda que o reino dos céus não é um local específico, um local geográfico. É um estado de espírito que cada um de nós edifica em nossos corações, em nosso ser espiritual. Depende, então, de nossa obra, depende da nossa ação. E o Mestre segue a nos dizer que, mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram,
os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, ou seja, ela caiu, ela foi destruída, grande foi a sua ruína. Está em São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. E em São Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49. Então, o mestre vem nos colocar que a nossa edificação terá que ser em uma base sólida, ou seja, trazendo para aquilo que estamos estudando, para aquilo que o próprio mestre nos trouxe, os seus ensinamentos para o espírito imortal. Naturalmente que ele utiliza da comparação, da comparação com as coisas materiais, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, que nós temos condições de compreender. E fazendo, então, essa analogia ao que é material em relação ao que é espiritual. Mas é importante que a gente perceba que ele nos diz que essa casa deve estar embasada nos seus ensinamentos, ou seja, a casa caracterizada pela nossa evolução moral, espiritual, o reino de Deus, então depende da construção, da base que venhamos a formar para edificar esse reino de Deus em nossos corações. E ele nos diz que aquele que não cumprir, não fizer dessa forma, ele que aí vem os ventos, vem as tempestades caracterizadas pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades do nosso dia a dia, e vem e faz um estrago na edificação que, porventura, tenhamos edificado, a partir do momento que essa edificação seja feita em valores materiais, fora daquilo que o Evangelho do Mestre, os seus ensinamentos, e, como dissemos, a vivência que ele nos deixou, servem de base. E aí, então, a ruína acontece. E o mestre segue a nos dizer que aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aqueles que os cumprir e os ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então, muitas vezes, a gente acha que um pequeno equívoco que a gente possa cometer, ele não tem importância em relação às consequências que ele venha a causar para nós, nos trazendo grande prejuízo, nos trazendo dor, sofrimento. E é importante que a gente perceba que essa situação é extremamente real, a partir do momento que vemos a diversidade de dificuldades, a diversidade de situações que o homem se encontra na sua caminhada, caracterizando exatamente o tipo de escolha que cada um fez a partir do momento em que pauta as suas ações, a partir do momento em que pauta a palavra que dirige ao seu semelhante. Então, é importante que não existe uma questão de transgressão pequena. Transgressão é transgressão. E toda transgressão à lei de Deus nos gera dor, nos gera sofrimento, nos gera consequências desagradáveis. Então, é importante que a gente tenha em mente que não tem uma questão de fiz uma pequena transgressão. Transgredi a lei de Deus, naturalmente eu serei alvo das consequências a partir do conhecimento da lei de causa e efeito. E o mestre segue a nos dizer que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? É a questão que nós colocamos inicialmente. De nada adianta chamá-lo de senhor, chamá-lo de mestre, enfim, reverenciá-lo com palavras, se na realidade não viermos a executar, a cumprir os seus ensinamentos, a levar ao nosso semelhante aquilo que o mestre nos deixou como recurso necessário para a edificação desse reino de Deus em nossos corações. E ele segue a nos dizer que serão cristãos os que o honram com ele questiona, aliás, serão cristãos os que o honram
com atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo cultivam o orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Então, é importante que a gente perceba que não adianta a gente simplesmente aparentar, simplesmente tentar pela ação exterior, como o texto tem nos mostrado, tem nos ensinado a demonstrar devoção. Na realidade, temos que superar as nossas imperfeições e desenvolver virtudes, nos tornarmos melhores, como o mestre nos diz, mais caridosos, indulgentes. E a caridade é importante, que o mestre sempre colocou de uma forma muito clara a necessidade da caridade, como único recurso para que venhamos a nos aproximar de nosso Pai, a edificarmos o reino dos céus em nossos corações. Então, é importante a gente sempre ter em mente a necessidade de busca da nossa melhora, de suprimirmos aqueles sentimentos, aquelas ações que são contrárias à lei de Deus. Superarmos o nosso orgulho, uma das grandes chagas da humanidade, que a doutrina espírita nos coloca como um grande empecilho, a chaga, o grande obstáculo para o desenvolvimento da humanidade. O orgulho, o egoísmo, vaidade, todos essas faltas o oposto, né, às virtudes, para que venhamos a superá-las, para que venhamos a trabalhá-las, para que só assim possamos desenvolver as virtudes opostas a esses sentimentos e, por conseguinte, nos aproximarmos do Pai, nos aproximarmos de Deus, da espiritualidade superior. E o texto do nosso mestre segue aonde encontramos que, pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos isso, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhe responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então, mais uma vez, fica caracterizada a situação de que as aparências, de que os atos exteriores, só eles não bastam. Na realidade, há a necessidade da transformação moral, da nossa transformação moral, da nossa busca, da nossa evolução, da nossa melhora, principalmente como temos colocado, como o mestre sempre nos colocou, e a espiritualidade maior nos deixa muito claro através da nossa mudança moral e intelectual, da nossa mudança espiritual, da busca de valores, da busca de virtudes. Naturalmente, somos seres imperfeitos, criados na simplicidade e na ignorância. Temos uma longa caminhada, uma longa trajetória a percorrer, mas é importante que a vontade, a determinação de mudança, de melhoria, esteja presente em nós para que esse objetivo possa ser alcançado. E quando a gente fala a respeito, a gente lembra da recomendação do mestre, da orientação que ele nos diz da porta larga e da porta estreita. Que a porta larga nos leva à perdição e o caminho dos céus, o caminho do reino de Deus é através da porta estreita. Naturalmente que, comparando novamente a questão material, que é algo que a gente conhece, o mestre está a nos afirmar que a porta é larga porque ela é caracterizada pela nossa dedicação, pela nossa opção pelas coisas materiais, ao passo que a porta estreita é nós
cedermos aquilo que diz respeito às coisas materiais, que nos dão prazer à parte material, e nos dedicarmos aos aspectos espirituais, desenvolvendo essas virtudes, abrindo mão daquilo que, como Chico dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é importante a gente ter essa convicção e essa certeza de que temos que realizar essa busca, buscando a nossa transformação, buscando o nosso crescimento como espírito. E o mestre segue a dizer que afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Aí a gente ouvindo as recomendações finais do mestre. O reino de Deus é para os que são brandos, aqueles que têm o coração com brandura, aqueles que têm o perdão, têm a bondade nos seus corações, são humildes e caridosos. Caridade era algo que o mestre, por demais, colocava como extremamente necessário para que possamos crescer, para que possamos evoluir e verdadeiramente edificar esse reino do Pai em nossos corações. Então, vejamos que tudo passa pela ação efetiva, pelo desenvolvimento de virtudes, de sentimentos equilibrados em conformidade com as leis de Deus, com os evangelhos do nosso Mestre e, com toda certeza, com as ações que o Mestre nos exemplificou, nos deixando muito claro como deveria ser as nossas ações. E o texto segue a nos dizer que não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Caridade, novamente, o mestre sempre é enfático nesta questão. E se a gente for analisar, a gente vendo como ele se refere aqui, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, aonde genuflexões diz respeito à questão do ajoelhar-se, da questão do estar de joelho, de nos dirigirmos a Deus de joelho. Mas, externamente, nos atos exteriores, pouco importa a forma, a posição em que venhamos a nos encontrar. O importante é que o nosso coração esteja verdadeiramente sintonizado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. E é uma realidade, como o mestre nos diz. É fácil a gente se impor aos encarnados, aos seres humanos, mostrando aparente devotamento, aparente devotação, aparente sinceridade, muitas vezes, quando no nosso íntimo está a maldade, está a revolta, enfim, tudo aquilo que é contrário à condição de nos tornarmos espíritos melhores. Então, é importante que a gente tenha consciência que só a aparência não basta. É como o mestre nos diz, podemos iludir, podemos enganar os nossos semelhantes, mas a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, eles nos conhecem em nossa intimidade. É como a doutrina nos diz, diante da espiritualidade superior, nós estamos nus. Nós não escondemos nada daquilo que se passa em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e mesmo, com toda certeza, nas nossas ações. Então, segue o texto a nos dizer que são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz
da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas e sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. Aqueles, porém, aqueles, porém, forem uma, as que, porém, melhor dizendo, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, e o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Mais uma vez, a necessidade da edificação na solidez, com base sólida. Através de que forma? Daquilo que é verdadeiramente a verdade, os ensinamentos do Mestre, inclusive referindo-se à questão das edificações das instituições humanas, políticas, sociais, religiosas. Tem que estar com base na verdade, porque com toda certeza, se assim não for, o avanço da ciência, a verdade que vem à tona, porque a mentira, a enganação não vai prevalecer por todo o tempo. Chegará um ponto em que ela será desmascarada, a verdade virá à tona e com certeza, essas instituições edificadas, como disse o mestre, num terreno sem base sólida, se cairão por terra, deixarão de existir. Então, com toda certeza, é importante a edificação na base sólida, como o mestre sempre nos deixou muito claro. Encaminhando já para a conclusão, que verdadeiramente, meus irmãos, tenhamos a consciência de que temos que procurar seguir o que nos exemplificou o nosso mestre, o nosso modelo e guia. A exemplificação através dos seus atos e, somado à sua exemplificação, os ensinamentos que ele nos deixou através do seu evangelho, nós, a partir do momento que viermos a cumpri-los, que viermos a executá-los, não tenhamos a menor dúvida, estamos todos nós edificando a nossa felicidade, estamos edificando o reino dos céus em nosso coração. É importante que tenhamos a certeza, e todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano busca a sua felicidade. Só que em determinados momentos nós achamos que essa felicidade nos será brindada, ou seja, ganharemos um brinde, seremos felizes por ação externa. E na realidade, a nossa felicidade, a nossa paz interior, o reino dos céus que devemos edificar em nós, depende das nossas ações. E é importante que a gente tenha a convicção de que essas ações dependem de muita força de vontade, porque é uma luta que travamos, não contra os outros, não contra os nossos semelhantes, mas contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra as nossas falta de virtudes. É importante, então, que nós temos que edificar o reino dos céus em nossos corações, em nosso interior como seres imortais. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Esperamos que possamos refletir sobre a passagem e, naturalmente, quando se está preparando, quando se está estudando uma passagem evangélica, o primeiro a ter que tem a missão de absorver aqueles ensinamentos e fazer uma autoanálise em relação, principalmente em relação ao tema, como está sendo as minhas ações em relação às minhas palavras. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e eu convido todos os nossos irmãos a realmente fazer essa reflexão para que possamos, a partir do autoconhecimento, exercer a nossa reforma íntima. Gostaríamos de convidar os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a mais essa oportunidade de estarmos reunidos,
refletindo sobre os ensinamentos do nosso mestre e que esses ensinamentos possam servir de base para que possamos prosseguir na caminhada, travando uma luta contra nós mesmos, buscando superar as nossas imperfeições e desenvolvendo as nossas virtudes. Que assim seja.